E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Lembrando pessoal que nós temos tudo de fisiologia com base no Guyton aqui para você. O Fisiologia de Guyton, essa bíblia da fisiologia. E esses vídeos são gratuitos, se você não sabe achar todos os vídeos, ou seja, nós temos tudo aqui. Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia. Clica nesse quadradinho em algum lugar aqui da tela ao final do vídeo e vai aparecer tudo aí para você. É de graça, é para te ajudar. Eu convido você a participar aqui da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa. Hoje, falando sobre absorção. Vamos entender como que ocorre a absorção, principalmente de água e alguns íons. Vamos lá. Beleza, pessoal. Bom, a absorção. Nessa parte que a gente fala de absorção, começando com a água, né? Vamos falar de água e íons primeiro, para a gente entender esse processo. E aí eu destaco que a água no nosso intestino, ele vai ser absorvido ali, e de certa forma essa absorção da água no nosso intestino, né, de forma fisiológica, ela ocorre por difusão, sem gasto de energia, obedecendo o princípio da osmose. O que é osmose? Vamos relembrar lá do ensino médio, né? O que é esse processo? É você ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Obviamente, a água é o quê? É um solvente, é o solvente universal. Então, ele vai da onde é menos concentrado para o mais concentrado. Tranquilo? E aí eu destaco que nesse intestino nós vamos ter ali passando o bolo alimentar ou fecal, né? Bolo alimentar que tem água, né? Tem água dos alimentos ali e da ingestão. Então tá mais concentrado o solvente ali, né? Mas de certa forma menos concentrado em íons, né? Ou o meio está menos concentrado. Então, esse solvente vai do menos concentrado para o mais concentrado, obedecendo o princípio da osmose. Então, ocorre essa absorção. Agora, existem situações onde ocorre o contrário. Aí você fala, como assim? A água vai sair do sangue para o lumen do intestino? Como que isso vai acontecer? Pode acontecer em várias situações, pessoal. Principalmente quando você se alimenta de algo hipertônico. Ou quando você realmente quer provocar algo no paciente. Como assim? O paciente vai fazer uma colonoscopia, vai fazer um exame daquele intestino, ele precisa limpar esse intestino, tem que evacuar. E aí você dá o manitol para o paciente. E ele é o quê? Ele é osmoticamente ativo, ou seja, ele vai puxar água para o intestino, vai puxar água do sangue, né, do corpo, para o lumen do intestino. E aí o que você acha que vai acontecer? Diarreia, exatamente, é uma diarreia provocada, né? Porque você está jogando mais água para onde está as fezes e, obviamente, manda embora, limpa aquele intestino para você fazer um exame, por exemplo. Tranquilo? Mas, claro, isso pode acontecer até com alguns alimentos que as pessoas vão ingerir, que podem ser hipertônicos, beleza? Então, você acaba ali puxando água para o lumen desse intestino. Mas, falando aí de absorção nessa fisiologia, ela acontece de forma osmótica, né? Tem um processo da osmose, um processo de difusão sem gasto de energia. Então nós falamos de absorção da água. Agora, e o sódio? Como que esse sódio vai ser absorvido? De forma bem simples, sem a gente se enrolar, para você entender realmente. O sódio, ele vai entrar nas células do intestino de forma sem gasto de ATP. Guarda isso. Passa o sódio do lumen do intestino, onde está passando ali que o bolo fecal, o bolo alimentar, e entra na célula intestinal, o enterócito. Tranquilo? Então, entra o sódio, sem gasto de ATP. Tranquilo? Agora, dentro dessa célula, dentro desse enterócito, essa célula intestinal,
esse sódio agora passa para uma região paracelular por meio de uma bomba, e essa bomba aí sim gasta ATP. Então, entra na célula sem gasto de ATP. Depois joga esse sódio lá para a região paracelular com gasto de ATP. E eu destaco para você, pessoal, que onde vai o sódio, a água vai junto. Guarda sempre isso. No nosso corpo, onde o sódio vai ingressar, provavelmente ou sempre essa água vai junto, porque é o solvente universal. Tranquilo? Então, nesse processo do que eu falei aqui para você, entrou sódio. O sódio depois foi lá para a região paracelular, a água foi junto. Beleza? E outro ponto, se eu tenho o sódio ingressando nessa célula e depois na região paracelular, que é uma carga positiva, provavelmente nós vamos ter uma carga negativa acompanhando esse sódio, né? Essa carga positiva. E quem seria essa carga negativa que acompanha o sódio? O cloreto. Então veja só, nesse processo de absorção do nosso sódio, onde o sódio entra na célula, depois vai para essa região paracelular, o cloreto pode ir junto. Por quê? Porque é uma carga negativa, pode acompanhar a carga positiva, que é o sódio. Então esse é o processo de quê? De absorção do sódio, da água que pode ir junto com o sódio e ainda do cloreto. Tranquilo? E ainda eu destaco algo a mais, que aqui vai completar esse conteúdo aqui. Bom, quando o sódio entra, que é uma carga positiva, um H+ pode sair, né? Então você acaba equilibrando ali as cargas, está entrando carga positiva, está saindo outra, está saindo H+. E esse H+ que saiu, né, para a região do lúmen, que é onde está ali passando o bolo alimentar, ele vai se unir com o bicarbonato. Lembra que eu te falei que na segunda porção do duodeno é onde o nosso pâncreas vai jogar bicarbonato para neutralizar a acidez que vem lá do quimo do estômago, né? Tem que neutralizar aquela acidez. Pois é, ao longo desse trajeto, esse H+ vai se unir com esse bicarbonato no processo de absorção do sódio. E esse H+ que foi jogado para o lúmen, ele vai se unir com o bicarbonato e formar o quê? O H2CO3. E posteriormente esse H2CO3 vai ser hidrolisado e vai liberar o quê? CO2 e água. Tranquilo? Então guarda isso, pessoal. Ao mesmo tempo que eu tenho o sódio sendo absorvido, eu vou ter um H+ sendo jogado para o lúmen. Como se fosse uma troca, né? E esse H+ se une ao bicarbonato, forma H2CO3, depois hidrolisa o H2CO3 e libera o quê? CO2 e água. Então, pessoal, veja quantas coisas nós falamos aqui, né? Sódio é absorvido, H+ é jogado para o lúmen, o cloreto pode acompanhar o sódio, que é uma carga positiva, né? Carga positiva com negativa acaba ingressando, e a água pode seguir, né? Ou vai sempre seguir o caminho do sódio. Tranquilo? Agora, e os outros elementos, outros íons, como o cálcio, por exemplo? O cálcio, ele vai, né, ser absorvido ali no nosso trato intestinal de forma ativa e que tem grande, né, participação e influência do PTH, né, o paratormônio, liberado pela nossa glândula lá, as paratireoides, né, aquelas 4 glândulazinhas atrás da nossa tireoide, libera esse PTH que acaba tendo uma influência direta sobre a vitamina D, e a vitamina D influencia diretamente na absorção desse cálcio. Tranquilo? Então veja só a relação, né? Nós falamos isso aqui muito nas aulas de fisiologia endócrina, né? Onde o cálcio vai ser influenciado pelo PTH. E a vitamina D, obviamente, influencia nessa absorção. Tranquilo? E claro, nós temos outros elementos, o ferro também absorvido aí de forma ativa, vamos ter magnésio, fosfato, enfim, todos eles
tendo essa absorção de forma ativa, mas o principal, o mais cobrado, sempre vai ser sódio e a nossa água, né, que é o solvente universal. Tranquilo? Então, pessoal, fizemos um resumo aqui sucinto, né, enxuto e bem direto referente à absorção de água.